Olá, Canal 14 tem a honra de receber hoje o presidente de honra do PSC de Anápolis, Valeriano de Abreu. Valeriano, ontem nós tivemos uma visita ilustre aqui em Anápolis. Quem foi essa visita? De quem foi? Bom, cumprimentar os telespectadores do Canal 14, você, Jorge, é uma satisfação sempre poder vir aqui e, em especial, falar um pouco dessa questão do PSC, dessa visita que nós tivemos. Nós tivemos em Anápolis o deputado federal Jair Bolsonaro, que é um pré-candidato a presidente da República. De fato, uma visita ilustre, um momento importante, até porque nós percebemos claramente que boa parte da população tem uma receptividade grande em relação ao nome dele. Por isso, realmente, uma visita importante à nossa cidade. Muito bem, Valeriano. Então, vamos esclarecer alguns pontos polêmicos desse pré-candidato, não é? Sim. Que está mobilizando todo o Brasil, até porque está ele e o candidato da esquerda polarizando a atenção, não é isso? Ele fala, por exemplo, na militarização das escolas públicas. O que seria isso? Bom, aqui eu não falo propriamente aí com as ideias dele, mas a partir daquilo que a gente interpreta do que ele fala, né? Nós temos aí ele dentro do PSC já há um bom tempo. Ele primeiro era afiliado ao PP, depois ao PSC, e aí nós temos, a partir da prática, a partir daquilo que ele fala, feito a interpretação. O que nós vemos que ele quer dizer em relação a essa militarização é exatamente utilizar-se dos modelos que nós vemos hoje em relação às escolas militares. Hoje, no Brasil, em diversas cidades, optou-se por ter algumas escolas militares, como é o caso de Anápolis, que nós temos aqui 3, por iniciativa inclusive do governo do estado, e são iniciativas que têm dado frutos, são iniciativas importantes, cujo resultado tem sido muito positivo em relação ao aprendizado dos alunos. Então, uma vez que esse resultado tem sido positivo, a análise que o deputado Bolsonaro faz é de que é um modelo a ser copiado para diversas outras escolas. Então, quem sabe se a gente consegue, pelo país todo, ter escolas que são escolas de um modelo importante, de um modelo bem sucedido, que a gente consiga implantar isso pelo país todo. Aliás, muito bem avaliado pela sociedade, tanto é que meses atrás saiu na mídia nacional, na TV Globo, essa questão das escolas do Colégio Militar aqui de Anápolis. Isso. Né? Muito bom. Existe um outro tema também que flutua muito aí agora nessa época de discussões, né? Que é a questão da direita, né? Então, por exemplo, esse movimento, essa vinda do Bolsonaro aqui à nossa cidade, ela foi organizada pela direita Goiás e direita Anápolis. O que seria propriamente esta direita, Valeriano? Bom, o que nós vimos, a partir inclusive das manifestações do ano de 2013, que surgiram pelo país todo, essas manifestações de descontentamento em relação à política, muitas pessoas que têm um cunho mais conservador, que têm uma linha mais preocupada não com o bem do Estado, mas com o bem das pessoas, com valores importantes, como é o caso dos valores cristãos, né? Então, essas pessoas, elas sentiram uma necessidade de se mostrar, de mostrar a cara, de aparecer. E isso encontrou-se, umas pessoas se identificaram com outras dentro dessa mesma linha de pensamento, e a partir disso passou-se a ter uma organização. Nós vimos, por exemplo, surgir o Movimento Brasil Livre, nós vimos surgir esses movimentos chamados de direita. Por todo o Brasil temos nos estados, né, a direita, e aqui em Goiás também reunindo
movimentos, pessoas dentro desse movimento que foi criado, chamado de Direita Goiás. Em Anápolis existe um grupo também, que é um grupo preocupado com a forma que o Estado age em relação ao indivíduo. Por exemplo, hoje nós temos muitos ativistas de esquerda dando aulas por todas as escolas, públicas e até mesmo particulares. Essa linha da direita, nós vemos que conclui pela necessidade de que não se doutrine crianças e adolescentes na escola dentro dessa linha da esquerda. Muitos professores ativistas de esquerda, né, que ensinam nessa linha do marxismo cultural, que colocam diversas ideias, né, por exemplo, em relação à liberação de drogas, em relação à forma do Estado, não é o Estado que serve o cidadão, mas o cidadão que serve o Estado. Então, são diversas linhas que essa direita adota. Por exemplo, em relação à educação, hoje a gente vê uma tentativa de esquerdização de alunos, e tem sido uma tentativa bem sucedida. Na segurança pública, tem ocorrido um verdadeiro pensamento, tem dentro da segurança pública se reconhecido o bandido como uma vítima da sociedade, em muitos casos, e a própria legislação como um todo favorece muitas vezes a pessoa que é criminosa, né? Já foi presa várias vezes e é presa novamente e é colocada em liberdade. Então essa linha de direita, ela quer que, de fato, quem é marginal fique preso, não seja reconhecido simplesmente como uma vítima da sociedade. Por outro lado, a carga tributária muito alta que nós temos hoje, do cidadão brasileiro que trabalha quase que a metade do ano só para pagar impostos. Então, dentro dessa linha, entende-se que o Estado ele precisa ser menor, ele precisa contribuir com o cidadão sem impor um peso tão elevado nos ombros do cidadão, dos próprios empresários, para gerar uma iniciativa importante. A direita, ela vem dentro dessa linha para combater aquilo que se construiu ao longo de muito tempo aí com governos de PSDB, PT, que caminharam dentro mais ou menos de uma mesma linha esquerdista. Pois não, então dentro dessa sua linha de pensamento, a direita seria o contraponto à esquerda que ficou muitos anos aí no poder. Não é isso? Certamente. Você vê nessa polarização hoje, esquerda e direita, a possibilidade de surgir um candidato de centro? Olha, a questão é assim, dentro do mundo político, tem se reconhecido pessoas como sendo de centro, mas de partidos que são partidos de tendência esquerdista. Alguns brasileiros, alguns não, a grande maioria vê, por exemplo, no PSDB um partido de centro e alguns até acham que é de direita. Mas, na verdade, nós estamos vendo o PSDB se unir ao PT contra o que eles estão chamando de uma direita extrema, né? Na verdade, eles caminham quase que de mãos dadas. Diversos dos fundadores do PSDB eram do Partido dos Trabalhadores. Então, que estiveram juntos na fundação do próprio Partido dos Trabalhadores, estiveram juntos na fundação do PSDB e tem um propósito aí é claro, cada um dos dois quer ter o poder, mas por outro lado, se um perder, um torce pelo outro. Por quê? Porque continua dentro de uma certa linha da esquerda. O PSDB talvez um pouco mais ameno, o PT de maneira mais incisiva, mas são de linha esquerdista. É possível que surja algum candidato de centro. Hoje, eu particularmente, eu falo da minha opinião, hoje eu não vejo esse candidato. Os nomes que estão colocados ou são esquerda ou o Jair Bolsonaro, que adota essa linha mais conservadora de direita. Muito bom.
há uma dúvida muito grande, principalmente eu acho que por parte dele, de ficar no partido, no PSC, acho que em função até do tempo de televisão que o partido tem, que é minúsculo, né? Você teve uma experiência aqui, Sim. municipal, onde o tempo realmente te prejudicou muito, não é? Você acha que, então, nesse momento ele está vendo, ou tentando enxergar um partido que possa dar tempo para que ele possa disputar em igualdade de condições com outros candidatos? Olha, o que nós vimos e o que foi anunciado é que ele buscou a sigla do PEN, né, que inclusive adequou o seu estatuto conforme as exigências do próprio Jair Bolsonaro e passando a se chamar Patriotas. Na verdade, o PEN ele acaba sendo até um pouco menor do que o PSC. Eu acho que o desejo dele de mudar de partido é talvez por algumas divergências em relação ao presidente nacional do PSC, em relação a alguns detalhes quanto às coligações que o PSC fez na última campanha para prefeito, em que houve cidades que o PSC se dispôs a coligar com partidos bem reconhecidos como de esquerda, como é o caso do PCdoB, como é o caso do PT. Então isso gerou uma certa indisposição do deputado Jair Bolsonaro em relação ao presidente do PSC e a partir disso ele anunciou que vai sair. Agora, depende ainda no Patriotas de um detalhe, porque o PEN propôs uma ação judicial com a qual o Bolsonaro não concorda e é uma condição que o PEN retire essa ação para que ele, de fato, se filie ao Patriotas, né, que é o PEN mudando de nome. Me parece que a preocupação dele não é tanto em relação ao tempo de televisão. Penso que seria o ideal se ele tivesse um partido com um tempo considerável de televisão. Mas, na verdade, eu vejo que ele olha para uma sigla com a qual ele se identifique, porque o grande alcance que ele tem hoje se dá pelas redes sociais, apesar de que tem alguns estados, ainda tem um público grande de pessoas que não têm acesso a esse instrumento, seria importante o horário eleitoral. Mas ele, me parece, está apostando aí na possibilidade de um alcance grande pelas redes sociais e até agora parece que está dando certo. Esse desempenho surpreendente que ele está tendo, principalmente nas pesquisas, você acha que é muito em função do deputado Bolsonaro ou do capitão Bolsonaro? Eu acho que influencia a questão do capitão Bolsonaro, certamente, por conta dessa linha que ele se apresenta, uma linha mais dura, mas, sobretudo, do Bolsonaro mesmo, pessoa que tem princípios importantes, defesa da família, defesa de valores cristãos, amor à pátria, que são questões que a grande maioria dos brasileiros defende. A grande maioria dos brasileiros hoje, sempre foi assim, a grande maioria dos brasileiros tem essa posição conservadora, é uma grande maioria, inclusive cristã, mas a esquerda, ela conseguiu ganhar espaço e calar esse grupo de pessoas que, apesar de ser maior, ficou calado durante muito tempo. Então eu vejo que o grande sucesso, o grande êxito do Bolsonaro é por conta da defesa que ele faz desses princípios e tem coragem de dizer isso, porque quando se fala que é contra aborto, é a favor da família, defende valores cristãos, são questões que acabam a favor, por exemplo, do desarmamento, gera um certo conflito. Muitas pessoas vão ser favoráveis, outras contra. A maioria dos políticos, eles querem estar bem com todo mundo. Então, na medida em que tem uma pessoa que tem coragem de ter uma posição firme e a maioria da população, a maior parte da população se identifica com esses princípios, então vejo que há uma tendência natural de aproximação da população a esse candidato. Então, nem tanto como deputado também, até porque ele
é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer. O próprio vigilante do estacionamento da Câmara dos Deputados me disse que ele é o primeiro que chega todos os dias. 7 horas da manhã ele estaciona seu carro, e isso ao longo de muitos anos. Então isso chama atenção, uma pessoa que tem um rigor em relação ao cumprimento de suas obrigações. É um dos deputados mais acessíveis, a gente não precisa agendar para ir lá falar com ele. É estar no gabinete dele 8 horas da manhã, quem está lá entra e conversa com ele. Então, assim, como deputado, ele é solícito, dedicado e certamente dentro dessa linha de capitão, de deputado e Bolsonaro como pessoa, forma aí o conjunto que tem criado uma empatia por parte da população. Perfeito. Para encerrarmos, Valeriano, saindo da esfera federal para a municipal, você confirmou recentemente na mídia que é pré-candidato a deputado federal. Confirma? Confirmo. Eu vejo que nós precisamos ter alguém de Anápolis que, de fato, represente os interesses dos anapolinos, da nossa cidade, na Câmara Federal, que lute pela nossa cidade. E, por outro lado, temos ainda uma carência de defensores desses valores que são tão caros. Valores da família, valores cristãos, a defesa do cidadão mesmo em relação à insegurança pública que nós vivemos, essa tentativa de destruição da educação, essa elevada carga tributária que o cidadão está sujeito a ela. E toda essa defesa nós podemos fazer no âmbito federal, como deputado federal. Como nós temos aí um campo grande em Anápolis, 180 mil votos válidos, nós vemos sim a possibilidade de que o anapolino, caso se confirme a nossa candidatura, que o anapolino nos escolha para ser esse representante e nós possamos, à altura daquilo que o anapolino merece, dedicar ao nosso trabalho. Ok, mais uma vez, agradecemos a sua participação aqui no Canal 14 e esperamos que novamente você retorne aqui em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado, um abraço a todos os telespectadores e estaremos aqui sempre convidados.